Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Express, aula 5. Hoje nós vamos falar sobre o Atmel Studio 6.1 e como programar Arduino nele. Nós vamos falar de uma forma um pouco diferente, né? Eu vi alguns vídeos, alguns tutoriais pela internet, aí tem alguns muito bons inclusive, que já ensinam como instalar o Arduino dentro do Atmel Studio e utilizar da mesma forma que se utiliza no Arduino. Eu, por outro lado, quero fazer um vídeo um pouco diferente, uma aula um pouco diferente. A gente vai ver aqui como utilizar o Atmel Studio de forma minimalista, sem carregar toda a biblioteca inchada do Arduino. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nas diferenças aqui entre as IDEs. A gente tem a IDE, que é a interface de desenvolvimento, aquele programinha do Arduino. O que a gente tem de vantagem nessa ideia dele? A gente tem tudo pronto para programar o Arduino, basta espetar ele na USB e sair programando. Tem todas as ferramentas, né? Eu coloquei aqui as principais, né? Que tem um terminal serial, upload de código, então facilita tudo. E quais são as limitações? Falando das principais também, tem a falta do autocompletar, que é difícil programar, principalmente para quem está começando e ainda não se acostumou com a sintaxe, os comandos. O autocompletar ajuda muito. Falta isso, não tem a opção de depuração para a gente saber o que está acontecendo antes de subir a programação para o chip, né, para a parte física, ou seja, não tem um simulador, por aí vai. E a questão que eu estava falando da toolchain inchada. Hoje a gente vai aprender uma palavra nova aí que é toolchain. O Arduino ele é construído em cima, ele é na verdade uma toolchain, tá? E o que significa essa palavra? É uma cadeia, ou seja, uma cadeia de ferramentas, né? Um set de ferramentas. E esse set de ferramentas ele já está pronto no Arduino. O Atmel Studio, por sua vez, ele traz vários sets de ferramentas, ou seja, ele traz vários toolchains das plataformas que ele foi desenvolvido para servir. Então, ele é um ambiente de desenvolvimento bem mais robusto que aquele que a gente conhece do Arduino. Ele é mais parecido com o Visual Studio, para quem está acostumado aí com a parte aí do Visual Studio, quem programa em C Sharp, enfim. Então ele já traz várias toolchains. Ele traz uma toolchain para o ARM, ele traz uma toolchain para o AVR, que é a linha que a gente usa aqui de 8 bits, de 32 bits. Então, a gente está interessado em uma das toolchains, que é a de 8 bits, que é a mesma que o Arduino utilizou para construir a sua plataforma. E essa toolchain é interessante porque ela não é inchada, ela é o básico do básico para se trabalhar com o chip Atmega 8, 168, 328, não importa a versão, mas os chips utilizados no Arduino. Então aqui só para passar rapidamente aqui, a gente tem então um ambiente completo, né, baseado no Visual Studio, é fantástico, vocês vão ver, para quem não conhece, né, o autocompletar, que é também uma coisa que faz muita falta, a depuração de código, tem simulador, né, tem outras coisas também fantásticas que vem aí do Visual Studio, como pesquisa e substituição em arquivos e por aí afora. Ele é grátis, ele é gratuito, muito bom isso também. E ele é pesado, tá? Ele tem 600 MB de tamanho, aí, na verdade eu baixei aqui, deu quase 900, mas enfim, precisa ter aí um conhecimento também um pouco mais aprofundado sobre o Arduino. Essa aula não é para quem é iniciante, tá, pessoal? Essa aula é mais avançada, então é para quem já tem um pouco de conhecimento a mais aí sobre C e C++. Então vamos lá, porque a configuração é pesada. Eu acho que eu vou ter que repartir essa aula em 2 pedaços. Vamos lá, vamos meter a mão na massa. Bom, então continuando, pessoal, a gente precisa fazer o download. O que a gente vai precisar para essa aula de hoje? A gente vai precisar do programa, né, da IDE do Arduino, da IDE do Atmel Studio 6
E então a gente vai fazer o download aqui do Arduino no site arduino.cc. Eu não vou mostrar a parte de instalação do Arduino, vou mostrar aqui só para vocês onde vocês vão fazer o download. Mas para a gente falar um pouco sobre a questão das versões. Então aqui, ó, arduino.cc. Vocês vêm aqui no link de download. Eles mudaram o site, ficou um pouco mais pesado. Link de download. E a versão é um pouco difícil aqui para quem não está acostumado aqui, mas a versão que vocês têm que baixar, ó, é essa Arduino 1.0.5. Não confundam com Arduino 1.5. É 1.0.5. Vocês vão clicar aqui, ele não vai baixar, ele vai jogar vocês para outro lugar aqui, que é o que vocês querem baixar para instalar da 1.05. O Windows Installer, o Zip, macOS, Linux. Então vocês vão escolher o sistema operacional de vocês, vão baixar e vão instalar. Esse vídeo eu fiz usando o Windows, porque o Atmel Studio ele instala no Windows. Então eu baixei esse Windows Installer, instalei e ele instalou na pasta arquivo de programa Arduino. Se vocês tiverem a versão 1.01, a partir da 1.01 não precisa fazer o download aqui da 1.05, pode usar a versão que vocês têm. Quem tiver uma versão anterior, lá aquela 0022, 0023 ou até mesmo a 1.0, faz o download da versão mais atual, que vai precisar tá bem atualizado aí. Então, vamos lá, voltando. O Arduino, então, não vou ensinar a instalação. Vocês vão fazer aí a instalação do Arduino por conta. E eu vou mostrar para vocês a instalação do Atmel Studio. Inclusive, o Atmel é difícil navegar nesse site aqui, ó. Vocês vão clicar em atmel.com. E vocês vão navegar, é um pouco complicado, porque vocês têm que vir aqui nesse link aqui, ó, Design e Suporte, vai abrir um menu. Aí vocês vão vir aqui em Tools and Software. Aí sim a gente vai ter aqui um link para o Atmel Studio IDE e ele vai abrir um site. Não abriu site nenhum, na verdade é o mesmo site. E aqui as duas opções de download, né? Uma opção um pouco mais leve e a opção mais pesada. Então isso tudo eu vou mostrar para vocês aí. Vamos ver lá agora, vamos para o Windows para a gente fazer essas instalações e a gente ver tudo isso. Vamos lá. Então pessoal, vocês fizeram aí o download do Arduino, eu já fiz o download e instalei. Ele fica em arquivo de programa Arduino aqui no Windows. E eu estou aqui com o download do Atmel Studio 6.1 SP2. Ele tem quase 900 MB aqui. E vamos clicar duas vezes nele para ele iniciar o instalador. Nessa janela aqui do Windows, da segurança, a gente clica em executar. Bom pessoal, na sequência vai aparecer essa janela com as pendências que o Atmel Studio precisa para funcionar. No meu caso aqui só está pendente o Atmel USB Driver. Para vocês aí pode aparecer uma lista de outras coisas, porque como ele trabalha em cima do Visual Studio 2010, ele depende de Framework 4.0 e um monte de coisa que vai aparecer aqui numa lista. Basta clicar em Install aqui e ele vai resolver isso para a gente. Então, ele vai instalar o que tiver que instalar de software adicional. Então a gente vai continuar aqui. No meu caso eu já tenho meio que instalado, ele só está substituindo. Eu estou fazendo uma reinstalação do Atmel Studio, então acredito que eu tenho alguns problemas diferentes de vocês que vão fazer a instalação pela primeira vez. Mas é bem transparente, ele instala o que tiver que instalar adicional e parte para a instalação da IDE dele. Pronto. Então, a gente tem essa tela aqui de instalação, que é bem simples. Basta ir avançando, aceitar o contrato de instalação, aceitar aqui também a pasta de instalação e clicando em Next. Não tem segredo.
Bom, pessoal, é isso aí. A instalação é essa. Vocês podem associar os arquivos C, ASME, .h ao Atmel Studio. E isso se vocês quiserem. E finalizar clicando em Finish. Pronto, o Atmel Studio já está instalado. É o programa do ícone da joaninha. Então está aqui. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada então o que foi instalado nesse pacote do Atmel Studio. Se a gente vier aqui no painel de controle em programas, né, desinstalar um programa, a gente pode ver na lista de programas instalados, tem o Arduino aqui e o pacote de ferramentas que foi instalado junto com o Atmel Studio. Temos entre elas os toolchains do ARM, AVR 8 e 32 bits, o Atmel Studio em si, o Atmel USB, um framework também e um macro assembler. Isso aqui é o que ele instala. Então a gente pode perceber que ele está instalando aqui toolchains do AVR, que é a toolchain, por exemplo, nesse caso aqui, a Atmel AVR 8-bit GNU Toolchain é justamente a que o Arduino se baseia. A gente pode encontrar essas toolchains aqui na pasta de instalação do Atmel Studio, ó. C, arquivos de programa Atmel, e eu tenho aqui Atmel Toolchain. Corta. A gente tem as toolchains para o compilador GCC do ARM, da linha AVR a gente tem para o Assembler, né? Compilar em Assembler, compilar em GCC para o AVR8 e GCC para o AVR32. No nosso caso é compilador GCC para o AVR8. Aí a gente tem aqui a pasta da versão. E aqui a gente tem a toolchain em si. Como vocês podem ver, é um diretório que tem arquivos muito parecidos com... Deixa eu abrir uma janela nova aqui. Com arquivos que a gente tem no Arduino. Então se a gente vier em C, arquivos de programa, agora Arduino em vez de Atmel, aqui, Arduino Hardware, Arduino Cores. Minto, volta aqui, não é Cores. É em Tools, AVR, olha aqui, ó, a toolchain do AVR está aqui, ó, bin, include, lib. Então aqui a gente tem a toolchain do AVR que o Arduino usa, e aqui a gente pode encontrar ela também aqui, AVR include, AVR é a mesma toolchain. Então o Arduino já traz isso dentro do pacote da IDE dele, o AVR também traz. Isso aqui é interessante no Atmel Studio porque ela é enxuta, ou seja, ela é específica para aquele modelo de microcontrolador e nada mais. Então, vamos ver aqui a grande vantagem de fazer esse tipo de programação com um exemplo bem simples. Bom, então para a gente demonstrar aqui a grande vantagem entre usar a IDE do Arduino e a IDE do Atmel Studio, eu vou compilar o exemplo Blink e a gente vai entender aí a grande vantagem, além das óbvias, lógico, que é o uso que eu já falei aí do IntelliSense, autocompletar, né, do Atmel Studio, entre outras vantagens que são herdadas aí do Visual Studio 2010. Bom, vamos abrir o Arduino. Eu estou com o meu Arduino aqui conectado na porta 3. Então, ele aparece aqui como COM3. A minha placa é um Arduino Uno. Está selecionada certinho. Então, isso a gente já está acostumado. Uma configuração que a gente precisa fazer aqui é no menu File, Preferences. Uma coisa muito útil é mudar a linguagem de inglês para português do Brasil. A gente clica em OK, fecha o Arduino e abre de novo para ele reiniciar. Então, agora a gente tem o Arduino em português. Então, agora, ó, arquivo, exemplos, basics, blink. Então, eu vou abrir o exemplo
mais básico do Arduino e eu quero verificar a compilação dele. Então a gente volta aqui em Arquivo, Preferências, e vamos exibir o modo verboso durante a compilação. Vou dar um OK e aumentar um pouco essa janela preta aqui, para a gente poder clicar em verificar e ver o que está acontecendo. Então aqui está todo o processo de compilação dele. Deixa eu maximizar a tela. E o arquivo final que interessa para a gente, que é o que vai realmente para o chip do ATmega, que é o chip do Arduino, é esse que está nessa pasta aqui, ó, C:\user Renato temp, esse diretório estranho aqui, com o nome blink.cpp.x. Esse arquivo aqui ele foi gerado com um arquivo do tamanho binário de 1K, né? 1084 bytes. Então é um arquivo de 1K, vamos dizer assim, mais ou menos de tamanho. Para um programinha que só faz piscar um LED, é um arquivo até que bem grande, né? Então é isso que a gente vai ver agora com o Atmel Studio, de que esse arquivo na verdade pode ser 1/10 do tamanho, pode ficar por volta de 100 a 150 bytes. 1/10 do tamanho do que o Arduino com a sua IDE gera. Então nós vamos minimizar aqui e vamos abrir o Atmel Studio. O firewall do Windows reclama do Atmel Studio, então a gente precisa permitir o acesso dele, basta clicar aqui. Isso ele faz uma vez só, após instalado, uma vez só. Bom pessoal, é isso. Então o Atmel Studio está instalado. Ele traz uma tela de updates. Eu vou cancelar. Eu tenho aqui um ambiente bem parecido com o Visual Studio 2010, que quem está acostumado com o Visual Studio 2010 sabe que dá para fazer o auto-esconder aqui das janelas e facilita bem aí a utilização, é bem legal isso. Enfim, então eu não vou nem falar muito dessas vantagens que a gente já conhece aí do Atmel Studio. Eu vou entrar mais no mérito da programação usando o básico do Arduino, a programação minimalista do Arduino. A gente vem aqui no menu File New, Project, e vamos criar um projeto novo que é um GCC C++ Executable Project. Eu vou colocar aqui, ele vai gravar aqui ó, em Users Renato Documents Atmel Studio. Ele criou uma pasta lá nos meus documentos chamada Atmel Studio. E aqui eu posso colocar os meus projetos. Então eu tenho aqui essa pasta 6.1 aqui, que são os projetos feitos no Atmel Studio 6.1. E eu vou criar então Aula Express 5. É o nome do meu projeto. Eu não quero diretório para solução. E ele é do tipo GCC C++ Executable Project. Vamos clicar em OK. E agora eu preciso selecionar o microcontrolador que eu vou usar. Bom, nessa tela aqui a gente tem todos os microcontroladores da família, de todas as famílias da Atmel. Então, para facilitar a pesquisa, a gente pode pesquisar pela família. Então, vocês vão navegar pela família. O Tine AVR, para quem está usando a Tetine. Vocês, então, vão escolher Mega AVR aí. Na verdade, eu vou escolher Mega AVR, no meu caso aqui, que é o ATmega 328P. Ele vai estar aqui, ó, 328P. Então, eu selecionei aqui. Aqui tem informações sobre o chip. Aqui até um link para o datasheet dele. As ferramentas de gravação que são suportadas. Tá? Tem até o simulador aqui e plataformas de desenvolvimento. JTAG, cabos JTAG, né? Plataformas programadoras JTAG, AVR e tudo mais. Então basta clicar em OK. Ele vai criar um projeto para a gente e já trazer um primeiro arquivo CPP, que traz lá o ponto de entrada aqui. O ponto de entrada aqui, o int main, é onde começa o programa do Arduino. Bom, mas aí vocês me perguntam, pô Renato, o Arduino não é conhecido pelo void setup e void loop? Sim, é verdade, mas o Arduino ele é desenvolvido em cima de C++ e C. E o ponto de entrada de C++ e C é a função main.
Então, como o Arduino resolve isso? Vamos ver isso aqui. Se a gente vier naquela pasta onde ele compilou o Blink, ó, vou selecionar aqui ó, a pasta onde ele compilou o blink.cpp.exe e vou colar aqui para a gente navegar até lá. Então está aqui ó, o X, que é o que efetivamente a gente sobe para o chip. A gente pode até abrir ele aqui. Ele, apesar de ser um tipo, a gente pensa que é binário, mas ele é texto, porque ele é um tipo Intel X. Então está aqui toda a instrução que vai ser gravada no microcontrolador. E o código-fonte dele aqui, o blink.cpp, que é o que ele compilou e gerou X. Então a gente vê que está um pouco diferente do que a gente escreveu aqui, ó. Aqui, ó, o LED 13 aqui tem algumas coisas aqui que não estão aparecendo para a gente lá na ideia do Arduino. Ó. Tem um include arduino.h, void setup, void loop, line 10 aqui, ó, são coisas que não estão aparecendo. Então, ele é uma classe, na verdade, auxiliar, ou seja, não é um ponto de entrada. A nossa Blink CPP é uma classe auxiliar que é compilada junto. E o ponto de entrada, ele se encontra aqui na classe main, olha aqui, ó, main CPP, que já está também compilado aqui, então a gente precisa ir na origem. A origem aqui no disco local, arquivo de programa, Arduino, hardware, Arduino de novo, cores, Arduino de novo. Aí eu tenho a classe main.cpp, eu posso abrir aqui com Edit Plus também. E essa aqui, esse é meu ponto de entrada, ó, int main void. Eu tenho um init, esse init é uma coisa interna dele, mas ele chama aqui depois o setup, que é o que a gente define aqui, ó. Ele vai executar essa função que a gente escreveu, e depois no loop ele vai executar um for infinito, executando o nosso loop, e eventos de serial. Tá? Então é isso que acontece. Então, dissecamos o Arduino. Então, para que a gente precise funcionar o Arduino aqui, basta colocar aqui em cima, que aqui vai o setup. E aqui, onde esse to-do aqui vai o loop. Vou colocar assim, vou colocar só loop. Então, a gente sabe que nesse ponto aqui entra o setup e nesse ponto entra o loop. Então, vamos salvar. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada em mais algumas coisas antes aqui, que é o seguinte. Então a gente já sabe que o setup vai aqui, que o loop vai aqui, e ele está fazendo um include aqui de uma biblioteca, né, de um cabeçalho chamado io.h. Então, a gente vem aqui no Solution Explorer, deixa eu fixar aqui com o pino, e a gente pode ver. Na verdade, a gente não pode ver nada por enquanto. A primeira coisa que a gente precisa fazer é um build solution para poder aparecer as dependências. Vamos deixar ele compilar aqui. Muito bem. Agora ele alimentou para mim as dependências, então apareceu aqui a setinha para eu abrir as dependências. E eu posso ver que estão aqui ó, as bibliotecas envolvidas na compilação. io.h, se a gente abrir, a gente pode ver aqui ó, que ela nada mais é do que um redirecionador. Então ela verifica qual que é a variável que está definida, dependendo de qual microcontrolador selecionado pelo projeto, e ele inclui o cabeçalho certo da biblioteca. O nosso aqui ele já sabe, ó, ele já pegou o IOM328P. Por quê? Porque a variável que está definida, onde a gente vê isso? A gente configura a hora que a gente criou o projeto. E ela pode ser vista aqui também. Ó. Aqui eu tenho nas propriedades do projeto, no device aqui, ó, eu tenho qual device de destino. Então pode ser alterado aqui a qualquer momento. E a hora que alterar isso, ele vai alterar também a compilação e o cabeçalho, toda essa parte. Bom, então a gente pode fechar aqui. E se a gente procurar a expressão, vou fazer um Ctrl F aqui, para procurar por ATmega 328P.
Então a gente pode ver que ele existe aqui, né? A variável AVR ATmega 328P, e ele inclui o IOM 328P.h, que é esse arquivo que a gente tem aqui. Se a gente abrir esse arquivo, a gente vê que tem os pinos associados ao chip, e ele tem alguns defines aqui de umas palavras-chave que ajudam bastante a gente na implementação. Então o pin B, por exemplo, ele é o registrador, ele aponta para o registrador, quando a gente quer fazer leitura, então a gente faz através do pin B. O DDR-B é para configurar, né, o grupo de portas B, lógico, né? A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. E o port B é para escrever na porta, né, do grupo B de portas. Então a gente tem o grupo B, o grupo C, tem o pin C, DDR-C, port C, e o grupo D. Aonde que a gente vê esse mapeamento? Se a gente vier aqui na disco C, arquivos de programa, Arduino, hardware, Arduino de novo, e a gente tem aqui variantes, que são as variantes das placas. Então a gente precisa dar uma olhada no arquivo aqui, ó, boards, né, txt. Vou abrir esse arquivo. Ele não abre legal no Notepad, por isso até que eu instalei o Notepad o Edit Plus. Então ele abre melhor aqui no Edit Plus, e a gente pode ver que as placas, as boards estão aqui, ó, Arduino Uno, Arduino D1009, todas elas estão aqui. Então se o seu Arduino Uno, são essas as configurações. O que importa de configuração aqui pra gente? De que a CPU roda aqui, ó, 16 MHz, então é um número aqui, 16 milhões, que tem que ser colocado nesse parâmetro. O core é o Arduino, e a variante é Standard. Então com o Arduino Uno aqui, que é o meu caso, eu vou vir aqui em Variants, Standard. E aí eu tenho o arquivo de pinos do Arduino, que eu vou abrir também no Edit Plus 3. E esse arquivo aqui, pra gente, por enquanto não vai servir para muita coisa, mas ele é bastante interessante porque ele vem com isso aqui, ó, que é um mapinha de toda a pinagem do ATmega 8, 168 e 328. São iguais para os três. Então a gente tem aqui os grupos de portas, ó, PB6, PB7, ó, do grupo B, ó, tem aqui PB6, PB7, elas estão espalhadas, ó, PB5, PB4, PB3, 2 e 1, e a PB0 deve estar por aí, PB0. E a grupo B, grupo C, ó, grupo D, então tem todas as portas aqui. Então a gente quer trabalhar com a porta digital 13 do Arduino, que é a que pisca o LED lá, que já vem de fábrica instalado um LED na porta 13. A gente está falando da porta do grupo B, porta de número 5 do grupo B, então PB5. É essa porta que nos interessa aqui para a gente fazer o nosso blink. Então aí como é que a gente vai usar a nosso favor esses defines aqui para os registradores? É bem interessante, porque a gente vai fazer um acesso direto às portas. Então vamos lá. Bom, então aqui voltando para o nosso código, eu sei que eu preciso mexer nos pinos 5, né, do grupo B. Então a porta 13, que é o nosso LED que a gente vai interferir, é tudo que for 5 aqui do grupo B. Então pin B5 se refere a essa porta. DDR-B5 também, e o port B5. Então a gente vai primeiro configurar o DDR-B, para que esse DD-B5 seja uma porta do tipo output. Então a gente volta aqui e faz isso de uma forma bem simples. Escreve que o DDR-B é o registrador B, olha o IntelliSense funcionando aqui. Eu vou dizer que é uma expressão ou igual. Isso aqui é uma questão de segurança, para que a gente não altere outros pinos. E eu vou usar uma macro chamada underline BV com o bit. O que ela faz? Ela transforma um bit num byte, então ela vai jogar esse byte dentro de DDRB com
concatenação do OU, né? Então, ele vai fazer isso. E o bit que eu quero é o DDB5. DDB5. Então aqui eu tenho a configuração da porta como output. Tá? Agora ela pode fornecer energia para o LED que está conectado nela, que é a porta digital 13, que a gente viu o mapeamento aí. E agora eu vou escrever uma outra instrução que eu vou escrever diretamente na porta. Então eu vou usar o registrador port B. Então eu vou escrever aqui port B. E aí eu vou escrever outra instrução especial para dizer que aqui é um acento circunflexo igual. Significa o que? Ele vai inverter o sentido da minha próxima expressão, que é o BV de novo, a macro, do pin B5. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a leitura do pin B5, né, jogando na macro para ele gerar o byte, invertendo para que ele inverta a situação do que foi lido no pin B5. Então ele vai inverter a situação da porta. A porta estava no estado desligado, vai ligar e assim por diante. Então, como ele está em loop, ele vai ficar ligando e desligando a porta. Então agora a gente sabe que no Blink a gente falta aqui um delay. Inclusive o código aqui do Blink é mais minimalista ainda do que o que a gente viu no Arduino, porque basta uma instrução para inverter a porta e o delay. O delay ele está aqui, ó, em delay ms, e aí eu digo que é 1000, porque é 1000 milissegundos para dar 1 segundo de delay a cada alternância de estado da porta. Só que esse delay ms, vocês podem ver que não é a função normal delay do Arduino. A toolchain que o Atmel Studio entrega para a gente já pronta, ela já tem uma função delay que fica lá dentro da toolchain. Vamos lá ver? Olha lá, disco C, arquivo de programa, Atmel toolchain, a nossa é a VR8GCC, native, e aqui a toolchain em si. Então a gente pode ver aqui que a gente tem nos includes, tanto aqui no AVR tem o delay, ó, delay.h, quanto aqui no util também tem a delay.h. Se vocês incluírem essa daqui, não vai dar problema nenhum. Se vocês incluírem essa que está aqui no AVR, a hora que compilar ele vai avisar que essa está desatualizada, deprecated. Então vocês precisam usar a que está em util. Então a gente volta aqui. Como essas são as pastas que são parte da nossa toolchain, eu posso usar aqui, ó, tem todo o IntelliSense já pronto aqui para construir tudo, ó, errei, tá vendo? Ó? Fiz aqui com AVR delay. Se eu compilar build solution, ele vai compilar, vai dar certo. Só que ele vai me avisar que este arquivo foi movido para util delay. Então a gente volta aqui. E ele está me avisando outra coisa também, que faltou arrumar a frequência da CPU. A gente vai fazer isso agora já também. Então vamos mudar aqui para util delay, para ele incluir a biblioteca certa. E aqui eu vou fazer um define do f_cpu para eu dizer para o meu programa qual é a velocidade da minha CPU, que é a velocidade do meu cristal, 16 MHz, 16, 1, 2, 3, 1, 2, 3, L. Esse L no final é só para indicar que é um número de 32 bits longo. E, muito bem, criado tudo isso, a gente pode compilar, vou salvar tudo, compilar de novo, build solution. E está pronto, compilado sem erros e sem warnings. Tá? Essa é o nosso programa, ele ficou com 162 bytes, bem melhor do que os 1080 e tantos bytes que o Arduino fez. E ele tem a mesma função, ele faz o LED da porta 13 piscar. Vamos ver como é que a gente sobe isso para o Arduino agora. Bom pessoal, então isso finaliza a primeira parte da aula. Aqui estão os links para vocês da loja do curso Arduino, o fórum e o meu e-mail para vocês poderem enviar os links que vocês postarem lá no fórum. Enviem para mim para eu poder participar também. É isso aí pessoal, valeu!